Estamos de volta com Hoje em Dia, agora para falar de uma notícia que traz esperança a pacientes ou familiares de quem esteja enfrentando algum processo de reabilitação física. Vocês lembram do aluno de uma academia do Ceará que ficou numa cadeira de rodas após um equipamento de musculação cair sobre as costas dele? Muito bem, passados menos de 10 meses, o Regilânio falou com Hoje em Dia e, contrariando aí todos os prognósticos, demonstrou uma evolução surpreendente, Tice. Pois é, resultado de uma dedicação pessoal inspiradora, com o suporte de uma equipe multidisciplinar e de uma família que fez a recuperação do motorista de aplicativo a sua prioridade. Acompanhe na reportagem da Ana Paula Neves. Essa imagem é o registro de um dia trágico. O homem aumenta o peso do equipamento de musculação, descansa um pouco antes de começar mais uma série e recebe uma pancada. O aparelho com 150 quilos despenca sobre as costas dele e muda o destino de Regilânio Inácio aos 42 anos de idade. Bateu a máquina, eu via as pessoas, mas eu não conseguia entender o que elas estavam falando, era aquele tipo um filme. Aí quando eu voltei em si, eu senti que as minhas pernas estavam assim, dormentes, eu não sentia elas, eu batia nelas, mas não sentia. Como se eu estivesse num abismo, ficava querendo cair, eu gritava pro povo me segurar, que eu ia cair, mas eu estava sentado nessa hora. O exame revelou fratura na coluna vertebral. O equipamento bateu aqui nos meus ombros, né? Só que a fratura foi lá embaixo, na lombar. Quando cheguei lá no hospital, que os médicos, primeiro eles pediram as imagens para ver. Quando eles viram a imagem, eles não falaram comigo, mas falaram com minha esposa que eu ia ficar tetraplégico. A coluna vertebral, a principal função é a sustentação do corpo, né? Então ela é composta por uma estrutura óssea, né, que é o corpo vertebral e a parede posterior da coluna, e por conta disso ele faz um canal, que é o canal medular ou canal vertebral, que está contido a medula, que é uma estrutura extremamente nobre do sistema nervoso central. E aí essa lesão medular, ela pode ocasionar ou uma tetraplegia, que na realidade é a diminuição do movimento parcial ou total dos 4 membros, ou a paraplegia, que é apenas 2 membros, que normalmente são os membros inferiores, ou seja, as 2 pernas. O impacto do peso sobre as costas quebrou uma das vértebras da coluna e atingiu a medula. Então, aqui dentro desse túnel, desse tubo, nós temos a medula. E aí, quando nós temos uma lesão da medula, nós podemos ter uma lesão incompleta, ou seja, que preserva alguns sentidos, como sensibilidade ou movimento, ou nós podemos ter, em casos mais graves, a lesão completa, que aí realmente é a perda total da sensibilidade e do movimento. Regilânio precisava ser operado imediatamente. A esposa dele foi a primeira pessoa a ser informada sobre a gravidade do caso. O neuro veio conversar comigo e ele falou que o intuito seria de fazer ele sentar. E aí eu digo, sentar, mas ele vai andar? Aí ele ficou assim, sem querer falar, disse, não, depois vamos ver as imagens mais claras. Quando ele disse que não ia mais andar, aí o chão se abriu. Após uma lesão na coluna, a recomendação médica é de fisioterapia a todos os pacientes. E como é emocionante ver o resultado de uma reabilitação física que contou com a dedicação de profissionais e também com o empenho de um homem incansável, que se agarrou à esperança para mudar um diagnóstico após um acidente. Regilânio ouviu dos médicos que teria 1% de chance de voltar a andar. E são essas palavras que o motivam. Assim que eu me acordo, eu já começo logo fazendo 1 hora na bicicleta elétrica que eu tenho. A atividade, eu me levantando, não ando já, ficando em pé. 3 horas da tarde eu vou para a fisioterapia, começo a fazer a fisioterapia. E à noite eu vou para a academia. Quer dizer, muito treino, muita força, tem que ter muita força de vontade.
Depois de 8 meses de muito esforço desde o acidente, a imagem da esperança. Ele conseguiu mexer os dedos dos pés. Aconteceu nesse dia 2 coisas boas. A minha sensibilidade aumentou nas pernas, né? Que agora eu tô sentindo o calor e o frio nas pernas. E por último, agora, graças a Deus, eu tô conseguindo mexer os dedos dos pés. Sutilmente, mas já tô conseguindo mexer os dedos. Conversamos com um dos fisioterapeutas da equipe que o acompanha. E de pronto iniciou a sua reabilitação em fisioterapia especializada no tratamento de afecções neurológicas, que é a fisioterapia neurofuncional. Como condutas que esse paciente vem realizando, nós podemos citar o treino de fortalecimento muscular, treino de controle de tronco, treino de transferências posturais, estimulação de membros inferiores, eletroestimulação, vivência de posturas como a postura de 4 apoios, ajoelhado, postura de pé. Consegue transferir-se sozinho, então ele passa da cadeira para o tatame, para o leito, ele consegue entrar e sair do carro de forma independente. E o último ganho nos deixou muito felizes e muito esperançosos, muito felizes, que foi o retorno de alguns padrões contráteis de membro inferior, por demonstrar que existem fibras neurais preservadas para serem estimuladas, trabalhadas, para que esse ganho funcional aconteça cada vez mais e que traga mais funcionalidade para esse paciente. O motorista de aplicativo ainda não consegue trabalhar e agora depende do auxílio do governo. A esposa deixou os 2 empregos para ajudar o marido a se reabilitar. Eu faço as coisas de casa da forma mais ágil possível e da forma mais superficial, que é para poder ter tempo de levar ele, de estar com ele em todos os lugares que ele precisa estar. Regilânio acredita que o equipamento de musculação estava com defeito. Ele processou a academia. Eu processei logo após porque eles estavam postando vídeo como se eu tivesse a culpa de ter levado a pancada. Então eu chamei eles e falei para eles que ia processar porque eu ia mostrar que eu não estava errado, não estava no lugar errado. Em nota, a academia, que fica em Juazeiro do Norte, Ceará, informou que o equipamento estava com a manutenção em dia. É muito difícil você sair de casa para cuidar da sua saúde, você sair andando e voltar numa cadeira de roda. A evolução física dele em pouco tempo renova as esperanças da família inteira. São 20 anos de casamento. Ela é tudo para mim. Agora até minhas pernas ela tá sendo agora. 3 filhos e a certeza de que a persistência, a união e o amor continuarão a fazer parte dessa história no futuro. Só luta de noite, eu venho lutando com os fisioterapeutas e com minha família. Eu mesmo tenho muita fé em Deus e eu foco muito nos meus objetivos, nas coisas que eu quero, né?